Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus pelo privilégio de nós estarmos uma vez mais reunidos para meditar na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a EBD, do segundo trimestre do ano de 2020. O nosso tema geral da lição é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição é a lição do número 7 e o título da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nosso textuário vai dizer, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2:14. A verdade prática diz, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. É interessante que quando você adquire a lição bíblica da escola dominical, você tem ali a leitura diária para você ler semanalmente, você tem a leitura bíblica em classe e tem toda a explanação, os objetivos da lição, e para que você possa estar aprendendo mais da palavra de Deus. Deus, de uma maneira especial, tem uma palavra aos nossos corações através desse estudo maravilhoso, através dessa lição abençoada, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado na sua vida de uma maneira especial. A lição ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, e nós queremos aí estar fazendo menção da nossa lição, já iniciando a nossa introdução. Nosso tema central, o ponto central desta lição, foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Cristo tirou aquilo que fazia separação entre Deus e toda a humanidade. Eu acho lindo porque Jesus, no início do seu ministério, ele já vai declarar a todos que o projeto dele era reconciliar o homem com Deus. É claro que isso foi feito no ato do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele pagou todos os pecados, morreu por todos os pecados e nos deu o privilégio de recebermos o perdão, e através do sacrifício de Cristo nós temos a reconciliação com Deus. E quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus não vê o pecado, Deus vê o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A introdução da nossa lição diz, se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos o desdobramento desta mudança. A lição que você acompanhou anterior a essa, lição de número 6, vai falar do distanciamento em que estavam os gentios de Deus. Deus havia escolhido um povo especial, o povo de Israel, descendentes de Abraão, para ser o seu povo peculiar, e o compromisso de Deus era com esse povo. Mas através de Jesus Cristo, eu acho lindo isso, porque Jesus já vai dizer a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou os judeus de tal maneira, Deus não amou uma raça ou um tipo de pessoas de tal maneira. Jesus vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A acepção de pessoas que os judeus cuidavam muito e tinham muito até a crucificação, a ressurreição e o início da igreja primitiva, ela foi banida pelo amor de Deus em entregar Jesus Cristo para morrer por todos os pecadores. Não é para uma classe de pecadores que Jesus morreu, não é para um tipo de pecadores, é para
por todos os pecadores, para que todos que se aproximem de Deus, através de Jesus, reconhecendo Ele como Salvador, tenham o perdão dos seus pecados e tenham acesso à presença do Senhor. A nossa lição está dividida em 3 partes, e a primeira parte vai falar sobre, o título é Cristo desfez a inimizade entre os homens. A segunda parte vai tratar de pela paz Cristo fez um novo homem, e a terceira parte vai falar pela cruz reconciliados com Deus num corpo. E nós vamos agora analisar, estudar e aprender um pouco sobre essa primeira parte, quando o escritor escreve aqui dizendo: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Você vai entender o que Jesus fez para que o litígio, para que a separação, para que a divisão, para que a classe religiosa ou a classe especial dos judeus fosse mudada e todos tivessem acesso à presença de Deus. Primeiro tópico diz: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Lá no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está em Jerusalém e permite que um grego ultrapasse, Paulo é preso, porque havia uma separação, havia um muro, e o muro, esse muro que foi construído, separava o resto da humanidade dos judeus. Havia um exclusivismo religioso. É interessante que Jesus veio dos judeus, mas de uma maneira maravilhosa, Jesus veio para toda a humanidade. Todos puderam se apresentar diante de Deus e tornarem-se filhos de Deus através de Jesus. Paulo vai dizer que não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, todos podem se aproximar de Deus através de Jesus. Todos são filhos de Deus em Jesus Cristo. Então, a parede de separação que existia, Jesus Cristo derrubou. Segundo tópico, a derrubada da parede. Como aconteceu? O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal quanto espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, e a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada ao santuário de Deus. Você vai lembrar, juntamente comigo, que no dia em que Cristo Jesus foi crucificado, houve trevas por 3 horas, Jesus consumou a obra de salvação, se entregando como pecado por todos nós pecadores, e ele vai permitir que haja o acesso ao lugar santo. A Bíblia diz, e registrado está que no templo o véu foi rasgado de alto a baixo ao meio, permitindo ali o acesso a todos quantos chegarem a Deus através de Jesus. Jesus vai salientar isso aos discípulos na grande ceia: tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo concederá. Não, ele vai dizer que não tem como ir ao Pai a não ser por Jesus. Ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então toda separação foi quebrada através de Cristo Jesus. Esse muro, essa muralha, essa barreira, esse véu de chegar mais perto de Deus, foi criado lá, foi derrubado agora, mas foi criado lá no tabernáculo. Foi criado antes do tabernáculo, quando Deus chama o povo para um concerto, para dar as leis, para dar os mandamentos, e o povo diz: Moisés, vai tu a Deus
e ouve o que Deus quer, e depois tu fala nós. E aí foi instituído o sacerdócio através de Arão, sacerdócio arônico, e aí começa a haver a separação, começa a haver uma divisão. Para se chegar a Deus tinha que ir ao sacerdote, para o sacerdote apresentar a Deus o sacrifício pelo pecado e para que houvesse restauração, para que houvesse perdão dos pecados. E aí Jesus Cristo vem de uma maneira gloriosa e se torna sacrifício, se torna sacerdote. Como sacerdote e sacrifício, ele cumpre o mandamento da lei e abre espaço para nós chegarmos diretamente a Deus através dele, através de Cristo Jesus. O terceiro tópico vai falar do conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, a comida, a bebida, os dias de festas, as duas novas e os sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Sabe o que isso queria dizer? É que os gentios não viviam a lei, os gentios não cumpriam a lei, os gentios não guardavam as festas sagradas, os gentios não guardavam o sábado. Os gentios acabavam não praticando a circuncisão e não se santificavam. E a lei, na questão cerimonial, ela foi totalmente transformada através do sacrifício de Jesus. Paulo vai dizer aos irmãos em Éfeso que foi mudado tudo isso, essa barreira, essa discriminação de quem fazia ou não fazia, foi quebrada em Cristo, porque somente pela fé nós podemos chegar a Deus. É claro que as obras acompanham a fé sem obras é morta, as obras sem fé não têm validade nenhuma. Paulo vai estar dizendo na carta aos Efésios, e ele vai estar aqui salientando, que esse conceito foi mudado através do sacrifício de Jesus Cristo. Os mandamentos, a lei para a vida civil, ela continua valendo, ela continua tendo a sua validade. Para a vida moral, ela tem a sua validade. Agora, a questão das cerimônias, do sacrifício, o próprio Jesus vai dizer para que os discípulos e para que o povo que ali estava fosse entender o que era que ele queria, o que era misericórdia e não sacrifício. Ele queria que o povo começasse a viver uma nova etapa de vida, uma vida misericordiosa, uma vida compassiva. Já vem lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, o profeta messiânico dizendo que o verdadeiro jejum, a verdadeira consagração é tirar o apontar de dedo, é quebrar o jugo, é viver uma vida diferenciada. Esse é o verdadeiro jejum, esse é verdadeiro ritual que Deus quer de nós. Que coisa maravilhosa, que através de Cristo todos os rituais foram quebrados e nós temos comunhão com Deus pela fé em Cristo Jesus. O quarto tópico da primeira parte vai dizer a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Esta revelação não contradiz o que Jesus disse, quando ele fala, não vim para revogar, mas sim para cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade das ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. É interessante que Paulo vai enfatizar numa das suas cartas que a circuncisão precisa ser feita no coração, a circuncisão precisa ser feita interior.
Ele vai até chamar de uma época, num contexto momentâneo da sua caminhada, das suas viagens, das suas implantações de igreja. Ele chama Timóteo e circuncida Timóteo para que não houvesse dissensão, para que não houvesse murmuração entre os irmãos. Mas ele vai salientar que a maior circuncisão ela é feita aqui dentro. Então todo aquele ritual, todas aquelas práticas cerimoniais da lei foram abolidas em Cristo Jesus. E aí o único sacrifício necessário para nós termos salvação é confiarmos, é crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, é aceitarmos Ele como o nosso Senhor e começarmos a viver uma nova vida em Cristo, vivendo para Ele, agradando a Ele em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de ser. Ô glória, que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça, sabedoria para vivermos esta nova vida em Cristo, para vivermos uma vida de comunhão e para não permitirmos que qualquer ritual venha separar pessoas no século 21 em que estamos vivendo, mas que venhamos viver uma vida íntegra na presença do Senhor, crendo nele como Senhor e Salvador da nossa alma. A segunda parte da nossa lição diz: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, um novo povo. Pedro vai dizer na sua carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, vocês são a nação santa, o povo adquirido, o povo peculiar de Deus, vocês que não eram nem povo, e hoje são povo de Deus. Pedro está dizendo isso a todos os irmãos gentios e judeus da época. Ele não está dizendo aos judeus propriamente, ele está dizendo a todos os que creem em Cristo Jesus. No capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer que nós não fomos comprados por prata nem ouro ou por coisa semelhante, mas nós fomos comprados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. É interessante que o mesmo Pedro, que era judeu e que trabalhava o judaísmo no início da igreja primitiva, ele recebe uma visão de Deus, do lençol que descia, e no lençol que descia, ele consegue ver ali alguns animais impuros, e ele é convocado a pegar e comer, e ele diz que não vai comer porque aquilo é impuro, e a voz que soa é de Deus dizendo: como tu vai chamar impuro aquilo que eu santifiquei? Momentos depois, horas depois, eu chego na sua casa, ou na casa onde ele estava, que era a casa de Simão Curtidor, lá em Jope. Chega alguém enviado por Cornélio, 2 soldados, e chamam ele para ir à casa de Cornélio. Contam uma visão que Deus deu a Cornélio, e ele entende que Deus estava começando a trabalhar de maneira diferente. E aí, para que os gentios também tivessem a salvação, ele vai à casa de Cornélio, que era gentios, e os amigos e familiares de Cornélio, que também eram gentios. Ali ele anuncia o evangelho, ali ele ora, e ali eles são batizados com o Espírito Santo. E quando ele termina a oração, e há um mover pentecostal maravilhoso na casa de Cornélio, ele olha para alguns irmãos que estavam com ele, talvez judeus, e eles dizem: como nós vamos negar o batismo nas águas a esses que já receberam o batismo no Espírito Santo? E eles são batizados. Pedro é chamado a um concílio em Jerusalém para explicar por que ele vai levar o evangelho de Cristo, as palavras de salvação aos gentios, e ele vai contar a visão, e aí eles entendem que Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, que coisa maravilhosa! Ali eles compreendem que Deus amou toda a humanidade e que através de Cristo é fundada a igreja do Senhor, a igreja do Cristo vivo, a igreja que vai morar no céu. E aí aqui o escritor, que é o comentarista desta lição, vai falar que Cristo fez uma nova humanidade. Por quê? Porque nós temos não a velha natureza, não a velha humanidade, nós temos a nova natureza, que vem de Cristo. Nós não vivemos mais de acordo com o velho Adão, nós vivemos de acordo com o novo Adão. Ah, que coisa maravilhosa é quando eu e você entendemos que em Cristo nós somos uma nova
vivemos uma nova vida, somos uma nova humanidade, estamos vivendo e somos do céu e não mais da terra. Vivemos uma vida espiritual e essa vida que vivemos, viveremos eternamente na presença do Senhor Jesus. Olha o conceito bíblico de paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Jesus enfatizou acerca da paz por 2 vezes ou 3 vezes na grande ceia. Ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele vai dizer que a paz que o mundo dá é uma paz passageira, é uma paz que, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estou deixando para vocês a paz, vocês vão vencer. Paz não é ausência de guerra, mas paz é tranquilidade em meio às turbulências da vida, crendo que há um propósito em Deus para a nossa vivência. Olha o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando-nos possível a nossa reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Através da crucificação, através do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. E a partir da paz com Deus, nós temos paz com os homens. Jesus vai enfatizar isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós. Ele vai dizer em alguma, por minha causa, alegrai-vos, exultai-vos, porque vocês terão um grande galardão no céu. Jesus vai dizer que o que nós temos que entender e aprender é que nós precisamos ter paz com os nossos inimigos, amar os que nos aborrecem, amar os que nos perseguem através de Cristo, através da morte na cruz do Calvário. A inimizade com Deus foi desfeita e a inimizade com os homens também ela é desfeita. Porque olha que a gente precisa da presença de Deus para amar. Sem Cristo o nosso amor é interesseiro, o nosso amor é carnal, o nosso amor é mundano, o nosso amor é um amor exercido nas práticas naturais. Mas em Cristo Jesus nós vivemos o amor ágape, o amor que emana da cruz, o amor que transpõe as barreiras, que transpõe os limites. E essa paz é gerada através desse amor, essa paz é gerada através dessa vida nova que vivemos em Cristo Jesus. Segundo tópico diz, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda por Cristo, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Já notou? Cristo é o motivo da nossa paz. Ele não só vem promovendo a paz, Ele não só vem trazendo paz, Ele é a nossa paz. Quando nós estamos em Cristo, temos paz. Quando nós estamos firmados na fé em Cristo Jesus, firmados na rocha, eleitos por Cristo, nós temos paz. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a vivermos essa paz, a permitirmos que a paz de Cristo, que Paulo vai dizer que excede todo entendimento, venha dominar o nosso coração, venha estar no nosso coração, venha fluir no nosso coração, que a paz que é Cristo esteja em você, esteja sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Terceiro tópico diz a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia
e a classe social desapareceram. Já notou que em Cristo Jesus não há mais acepção de pessoas? Em Cristo Jesus você consegue olhar para qualquer tipo, para qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer lugar, de qualquer raça, e através de Cristo você se considera irmão. Você se considera unido em Cristo. Você tem paz. Coisa maravilhosa quando você chega em um lugar e de repente aquela pessoa que é salva, que é liberta, que é restaurada, ela não precisa nem se identificar como crente, mas há uma comunicação de paz. Por quê? Porque Cristo promoveu essa paz. O homem com Deus, o homem que assumiu, Cristo 100% homem, que assumiu todo o pecado da humanidade sem cometer pecado algum, reconciliou-nos com Deus. E através de Deus, nós, os homens, começamos a viver em paz. Começamos a ter paz. Começamos a desfrutar de uma paz indizível, de uma paz que antes era impossível, que antes não tinha como acontecer, mas hoje, através de Cristo, ela acontece para a glória de Deus na vida de cada um. Terceira parte da nossa lição é falar, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Que coisa maravilhosa! Através da cruz, o ministério da reconciliação exercido por Cristo Jesus no Calvário desfez a inimizade entre Deus e os homens e desfez a inimizade entre homens e homens. Que coisa maravilhosa! Somente em Cristo Jesus nós conseguimos exercer o verdadeiro perdão. Somente em Cristo Jesus nós conseguimos nos exercitarmos em amor. Somente em Cristo Jesus nós conseguimos viver uma fé genuína que transpõe as montanhas, transpõe as barreiras, transpõe tudo aquilo que de uma maneira ou outra impede a realização do propósito de Deus na nossa vida. Permita-te viver essa experiência maravilhosa. Permita-te experimentar algo indizível, que é a presença de Deus na tua vida. Esse ser maravilhoso que é hoje, trabalha em nós, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, ela age de uma maneira gloriosa para nos dar paz. Paz indizível, paz que não dá para mensurar, paz em Cristo Jesus. Olha por que nós temos paz. Primeiro tópico diz assim, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro acompanhado de chumbo e osso nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Aquilo que era loucura para os gentios, que era escândalo para os judeus, foi o que promoveu a nossa salvação. Aquilo que talvez era algo pior na vida do ser humano, foi algo que trouxe reconciliação para a nossa vida com Deus. Que coisa maravilhosa! Cristo se fazendo maldição por nós. Cristo mudando a história da humanidade. Cristo restaurando a comunhão do homem com Deus. Que Deus nos abençoe a vivermos essa nova vida, a aceitarmos esse Cristo maravilhoso como nosso Senhor, a andarmos com Ele em todos os dias e vivermos uma vida que agrade a Ele em toda a nossa maneira de viver, porque Ele se fez maldição por nós, Ele se entregou por nós, Ele aceitou padecer pelos nossos pecados. Foi tão forte, foi tão forte, foi tão difícil o sofrimento de Cristo, que houve trevas sobre a terra, houve terremotos, o próprio Deus, o Pai, não conseguiu enxergar e olhar, porque
O Senhor Jesus estava coberto com todos os pecados da humanidade. O próprio Jesus vai gritar e clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Ah, que coisa maravilhosa esse sofrimento de Cristo pelos nossos pecados, para nos trazer paz, para reconciliar a humanidade com Deus, para nos dar a comunhão com o Senhor nosso Deus. Que coisa linda, que Deus nos abençoe. O segundo tópico vai dizer: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz e que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. É tão maravilhoso, porque o sacrifício de Cristo, mais do que a morte, mais do que a cruz, mais do que o sofrimento, a sua ressurreição nos dá comunhão com Deus, nos reconcilia com o Pai. O sofrimento na cruz do Calvário, o padecimento pelos nossos pecados, a entrega como sacrifício pelos pecados da humanidade, nos proporcionou reconciliação com Deus. Por mais distante que você esteja, por mais triste, aborrecido, angustiado, em Cristo Jesus nós temos paz. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Em Cristo Jesus nós vivemos uma nova dimensão de vida, uma nova dimensão de fé, uma nova dimensão de experiências com Deus. Em Cristo Jesus nós somos vivificados. Em Cristo Jesus nós vivemos uma nova vida. Aproveite o ministério da reconciliação que Cristo apregoou em seu sacrifício na cruz do Calvário, na sua ressurreição ao terceiro dia, esse ministério maravilhoso que nos reconcilia com Deus, que nos dá condição de estar na presença do Senhor. Terceiro tópico diz a reconciliação na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Paulo vai reforçar aqui que nós somos restaurados por Deus. E através do sacrifício de Cristo, o propósito de Jesus era reconciliar-nos na esfera vertical, do homem para com Deus, da terra para com o céu. Note bem que havia uma inimizade na escala horizontal. Na esfera horizontal havia uma inimizade, e ainda hoje há. Ele não consegue viver uma vida plena de paz com os seus semelhantes. E aí, para nós termos paz aqui na terra, nós precisamos, em primeiro lugar, ter paz com Deus. Para nós termos paz aqui neste mundo, nós precisamos, necessariamente que nós venhamos ter paz com Deus. Quer viver em paz com o teu próximo? Busque a tua paz com Deus. Não há outra maneira de buscar paz com Deus, não é por obras, não é por méritos, não é por sacrifícios humanos, é somente através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Em Cristo Jesus nós temos paz com os homens. Em Cristo Jesus nós reconciliamos-nos com Deus. Em Cristo Jesus nós nos reconciliamos com o homem. E é tão lindo que Deus, de uma maneira especial, através do sacrifício de Cristo Jesus, nossa reconciliação foi feita e Ele começou um novo homem, uma nova humanidade, um novo povo, a igreja de Cristo.
Eu e você fazemos parte da igreja de Cristo. Eu e você somos parte integrantes do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa, junto comigo, viver essa paz maravilhosa, desfrutar dessa comunhão, viver essa reconciliação com Deus, através de Cristo Jesus. A paz de Deus vai tomar conta do teu coração. A alegria da salvação vai tomar conta da tua alma, e você vai viver uma vida regozijando-se no Senhor, pela reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Eu quero encerrar lendo a nossa conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Note bem, Deus em Cristo Jesus aboliu as barreiras das ordenanças cerimoniais. Não tem mais cerimônia. Ah, que coisa linda! Em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, de qualquer raça, povo, língua, nação, se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, através da cruz, lá no madeiro ficou cravado a sentença que nos dá direito a entrar na presença do Senhor Jesus. O sangue vertido na cruz do Calvário perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. O sacrifício oferecido por Jesus, que era sacrifício, mas também era sacerdote, como já falei, aboliu todo o nosso pecado. Foi aspergido, aleluia, no propiciatório. E nós recebemos o perdão de Deus, a reconciliação de Deus, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Ah, que coisa maravilhosa! A coluna da firmeza e da verdade. Eu e você somos a igreja de Cristo, somos corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, lembre-se disso. Vou rever aqui o nosso título da lição: Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Deus te abençoe, uma boa semana, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia. Eu quero orar com você nesse momento, eu quero orar juntamente com você nesta oportunidade. Pai, a minha gratidão juntamente com cada ouvinte que está participando deste momento em que estamos estudando a tua palavra. A minha gratidão pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia e por, através de Cristo, nos reconciliar contigo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo, de uma maneira linda e poderosa, venha agir na vida de cada um de nós, para que vivamos essa nova vida, para que realmente sejamos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, reconciliados com Deus, e a partir de reconciliados com Deus, reconciliados com os homens. A partir de paz com Deus, paz com os homens. Deus, eu peço, guarda a vida de cada um, sustenta-nos na fé, na esperança e no amor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até a próxima lição, em Cristo Jesus.